Meu nome é Nathalie Giovana, eu tenho 38 anos, eu sou mãe do Vicente, esposa do Léo, eu adoro a corrida, sou enfermeira, atualmente eu sou diretora financeira da APAI e já fui presidente em 2 mandatos. Eu fiquei grávida 1 mês após eu ter tirado o DIU, né? Eu usava contra o método contraceptivo DIU, Mirena. Após 1 mês eu fiquei grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, logo eu fiz um monte de exame, né? E eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. E foi uma felicidade tremenda para mim, para o Léo. Inclusive no dia que eu fui fazer a ultrassom, eu falei que o Léo precisava dele vir porque era uma bobeira. Ele ia na primeira ultrassom porque era só para constatar que tinha um bebê. E quando eu fui ver, eu estava grávida de gêmeos. Então, assim, foi uma alegria muito grande pra gente ter os 2 bebês, né? Aí era uma menina e o Vicente, logo nós descobrimos, né? Na translucência nucal, que eram 2 crianças, um menino e uma menina. E com 14 semanas, aí na translucência eu descobri que minha bebê tinha uma síndrome, que provavelmente ela não poderia ir à frente. Mas até então, o Vicente, né, o outro bebê, era um bebê normal. Uma gravidez tranquila, com 14 semanas, o coraçãozinho da minha bebê parou de bater. Quando foi 18 semanas que nós fomos fazer outra ultrassom, nós descobrimos que o Vicente teria, né, mielomeningocele e pé torto congênito. E assim, nesse dia, a minha sensação foi de ter calma. Porque, no fundo, alguma coisa me dizia que eu não estaria ali na APAI por uma mera coincidência, né? Que a minha luta pela pessoa com deficiência não seria em vão. E eu sentia que eu teria uma pessoa, um filho com deficiência. Então, assim, aquilo se confirmou daquilo que eu sempre soube. No caso, o Léo ficou muito emocionado, né? Aí ele até se sentiu mal no dia. 2 dias depois, a gente voltou no médico para fazer outra ultrassom, com esse médico que faz ultrassom aqui, Dr. Gustavo. E ele já nos indicou a cirurgia, né? Que a gente teria que fazer uma correção intrauterina. E se eu queria fazer. E eu não pensei 2 vezes pela vida do meu filho. A vida dele era a minha prioridade. No outro dia eu fui ao Rio. Nós tivemos a consulta, o médico fez outra ultrassom, falou tudo que o Dr. Gustavo já tinha falado e logo marcou a cirurgia. Nós fizemos a cirurgia com o Vicente, tinha 21 semanas de gestação, 433 gramas. E assim, foi um processo muito difícil, porque é uma cirurgia muito dolorosa e a gente passou por esse processo. Foi uns 40 dias que eu senti muita dor, mas eu tinha muita confiança, eu tinha muita fé que tudo ia dar certo. Aí o Vicente nasceu com 33 semanas, né, e 5 dias. Minha bolsa estourou, eu fiz uma bolsa rota, fiquei 2 dias na Unimed e aí vieram outras situações. Ele ficou internado porque nós descobrimos que ele tinha uma hérnia inguinal bilateral, aí teve que fazer cirurgia. Com 2 meses, aí a gente começou com o processo do tratamento do gesso para o pé torto congênito. Depois ele teve Covid, com 2 meses, tivemos uma internação de Covid. Aí depois nós tivemos outra internação para corrigir outra hérnia. E depois, quando ele estava com 5 meses mais ou menos, que foi em março do ano passado, ele teve uma bronquiolite, no qual ele ficou 9 dias entubado e 20 dias na UTI, que foi o momento mais difícil para a gente de todo esse processo. Depois disso, ele teve outras internações também com infecção urinária, de repetição, que ele teve várias por conta da bexiga neurogênica.
O Vicente hoje ele é uma criança totalmente ativa, ele é uma criança super inteligente, uma criança alegre. E essa semana, né, nós fomos no neuro essa semana, a gente tá com uma previsão, né, de fazer outra cirurgia. Só que tudo isso a gente faz com muita leveza, assim, que a gente sabe que tudo vai dar certo. Eu falo com as pessoas que, pra mim, ter uma criança com deficiência não é fácil, porque não é fácil pra ninguém. Mas eu acho que se a aceitação vier da mãe primeiro, tudo fica mais fácil. Mas primeiro, a mãe tem que aceitar o seu filho. Porque, às vezes, nós que somos mães, queremos que a sociedade aceite os nossos filhos. Sendo que a maioria da sociedade não vai aceitar. E amar, né? Que eu acho que é uma riqueza tremenda. É a maior riqueza da nossa vida. E eu costumo dizer isso para todas as pessoas. Que as pessoas falam assim, quando vê uma pessoa grávida, que venha com saúde, o importante é que venha com saúde. E eu digo que não, que o importante é que venha, independente de ser com saúde ou sem saúde, com deficiência ou sem deficiência. O importante é que a criança venha. E se a gente tiver que cumprir uma missão com aquela criança, a gente vai cumprir. E hoje, assim, o Vicente é um menino muito alegre. Ele tem os primos, né? Que no ano passado eu perdi minha irmã, que também para mim foi uma coisa muito difícil. E minha irmã deixou 2 crianças, que eu sempre falei com ela, que eram minhas também, e que viraram minhas crianças. E a Gabi, nós descobrimos uma deficiência nela também, e ela hoje faz também atendimento na PAI, né, no qual ela ama. A PAI é tudo para ela, a PAI é a vida dela, e não é só a dela, é a nossa também, porque a PAI hoje para mim é a instituição que eu mais amo. Todas as pessoas lá, eu tenho, além de uma afinidade de amizade, eu tenho uma afinidade de profissional. Então, assim, a PAI hoje é pra gente o nosso alicerce. Tanto pra minha mãe, né, que tem a Gabi, pra Larissa, que tem o Lucas, que a gente também tem o Lucas em casa, que tem uma síndrome. O Lucas é meu sobrinho e ele é uma criança que ele teve uma complicação no parto. Quando a gente foi estudar, nós descobrimos que ele tinha uma síndrome. E assim, a gente vem lutando com essas 3 crianças. A energia deles é diferente. Eles só têm amor, só têm pureza no coração deles. Então, para mim, uma pessoa com deficiência, né, uma criança com deficiência, Deus está te dando uma dádiva de aprimoramento moral, de aprimoramento espiritual. Porque se você não melhorar, você, igual eu tenho contato com o Vicente, que ele é um guerreiro e ele luta todos os dias. E não só o Vicente, eu estou citando o Vicente porque ele é o meu filho, mas como filho de todas as mães da PAI. E todas as mães fora da PAI também, todas as mães que têm uma criança com deficiência. É uma dádiva que Deus nos deu de ser mãe. E eu já escutei isso por várias vezes, assim. Mães especiais têm filhos especiais, né? E assim, eles são especiais não é pela deficiência, não, é pelo coração. Porque a energia deles é fora do normal, assim. Eu falo com propriedade porque eu vivencio isso todos os dias na PAI. Todos os dias que eu vou à PAI, né? Que eu não vou à PAI todos os dias, né? Porque não dá. Mas assim, todas as vezes que eu vou à PAI, as crianças me recebem, assim, eu recebo muito amor. É sobre isso. O amor que eu tô falando, entendeu? O amor, pelo amor que a gente luta pelo filho. Pelo amor que a gente luta pelos sobrinhos, pelo amor que a gente luta pelas pessoas. E é pelo amor que eu estou na PAI, né? A mensagem que eu tenho para deixar para todas as mães é que mães aceitem seus filhos, independente da condição que ele seja. Se ele é um deficiente físico, intelectual, mas que aceitem seus filhos. É compreensível
o não aceitação do filho. Sim, porque as pessoas têm o direito disso, mas se você se olhar e olhar a sua família, olhar com o olhar da família, do amor, você vai ver que não existe nada melhor na vida do que ter um filho, independente da condição do seu filho. A sociedade, ela não tem obrigação de nos aceitar, porque eles não vão aceitar mesmo. Mas a gente tem uma obrigação de amar os nossos filhos, que é a nossa preciosidade, que é o que a gente fala sempre com o Vicente, que ele é que ele é a nossa preciosidade, né? Né, filho? O significado do nome dele, Vicente, aquele que vence. E a gente escolheu o nome do Vicente sem saber da condição do Vicente. Foi antes de saber, a gente tinha escolhido esse nome, Vicente. É aquele que vence.